Bom dia! Hoje vamos analisar uma partida de Alekhine a pedidos, né, dos nossos espectadores. Não esqueçam de fazer a contribuição no Pix, tá? advflaviorocha@outlook.com. Qualquer valor para ajudar o canal, tá? Comente e dê o seu joinha aí. Então vamos lá. Alekhine de brancas e Jonovski de pretas. Torneio Nova York, 1924. Muito importante esse torneio porque era a preparação para o torneio, né? Às vésperas do campeonato, mundial, tá? Então, D4, tá? Uma partida posicional. Cavalo F6, C4, ocupando o centro, tá? E dominando a casa D5. D6. Essa é a primeira novidade naquela época, 1924, porque a pretensão é jogar E5 e disputar o centro, passando o bispo e atacando a casa de ataque, jogando cavalo C6, B4 e entrando para dar cheque em um final de peças menores. Então esse D6, naquela época, 1924, era a resposta posicional contra C4. Aí, cavalo C3, né? Já querendo ocupar a casa. Desculpe aí, pessoal, é que o cachorro quer brincar, porque ele gosta da gente. Cavalo C3, tá certo? E para quem gosta de saber que abertura é essa é a A53, Índia Defesa Antiga, tá? Vocês podem procurar no ECO, que é a enciclopédia de abertura, e vai estar lá. Você pode fiscalizar, que é a letra A, número 53, tá bom? Bispo F5, evitando E4. E agora G3. Alekhine pretende jogar o bispo G2 e avançar o peão D4, atacando o bispo que está em F5. Então, isso aqui é a maneira mais rápida de você colocar o bispo em jogo e atacar o centro. Atacando o centro, ele vai perder tempo em retirar o bispo. Se ele for trocar, ele vai deixar a casa B7 desassistida, tá certo? Porque o bispo vai dominar totalmente toda a área. Então, se jogar cavalo K, bispo K e capturar, agora você tem E4 e o ataque em B7, tá certo? Então não adianta trocar, beleza? Aí ele joga G6, diminuindo o raio de ação. Bispo G2 e agora ameaça E4, né? Como eu já falei. Cavalo de B, D7, tenta responder no centro. E agora Alekhine vai dominar o centro. E4. Ocupando o centro e atacando o bispo. Tá beleza? Bispo G6. E agora um fato muito importante naquela época, e uma contribuição muito necessária ao meio jogo, que a gente não está jogando o meio jogo ainda, mas vai ser necessário. Coloque aí no seu caderninho, né? Princípios de xadrez da abertura. Nunca desenvolva uma peça para atrapalhar o desenvolvimento de outra, certo? Isso, minha gente, essas definições já se encontram nos livros, tá certo? É só você ter paciência em observar os livros. Então, cavalo de G, E2, desenvolve a peça, não atrapalha o bispo e
procura uma casa no centro rapidamente, que é a casa F4, para atacar o bispo, tirar a força desse bispo, que é a peça que mais joga. Futuramente a gente vai ver que também essa situação, o preto comete um erro clássico na abertura, tá? Eu já estou dando spoiler da partida, que o negro não escolhe corretamente qual é o rock. De vez de rocar para as peças pequenas, onde estaria mais preciso, estaria mais seguro, ele roca grande. Já estou dando um spoiler aqui, porque queria atacar o centro, e foi um erro de Janowski, e por causa disso Janowski vai pagar um preço muito caro. Então jogou E4, bispo G6, cavalo G, E2, e agora ataca o centro, E5, tá? Então veja, o que é que a Alekhine quer? A Alekhine quer desenvolver esse bispo, mas nessa época a Alekhine estava se preparando para Capablanca, e Capablanca, tá? O E5, só pegando o gancho, evita você jogar F4 e evita você jogar o cavalo F4. Então jogou E5 também para fazer as trocas no centro, esperando isso, né, de Alekhine. Mas a Alekhine, como estava se preparando para o campeonato mundial, tá, contra Capablanca, ele sabia que Capablanca gostava de eliminar os bispos do adversário. Por quê? Porque tem aquela premissa: o par de bispo é melhor do que o par de cavalos. O bispo é melhor do que o cavalo. Então o que é que a Alekhine faz? Antes de jogar bispo E3, ele faz a profilaxia H3. Por quê? Para evitar o salto do cavalo, né? Preparando o bispo E3. Então ele joga a profilaxia H3. Aí, senhores, é que está a diferença entre o mestre e o amador. Ele se preocupa em desenvolver a peça seguramente. Então isso refletia o quanto a Alekhine estava sendo preparado para jogar com a Capablanca. Então H3, tá? Preparando para jogar o bispo, dama B6, e agora dama B6, ele joga um lance, outro lance profilático, que é a segurança do rei. Roque, tá? Dama B6 e ele joga roque. Por que uma profilaxia? Porque o rei dele está no centro. Está no centro. Então eu tiro o meu rei do centro e agora eu posso jogar bispo E3 atacando a dama. Ele não vai poder abrir o centro porque o rei está embaixo da coluna E, tá certo? Ordem de ataque. E se capturar, você vai levar ao centro o cavalo que está recuado em E2. Vai para uma das melhores casas, que é D4, tá certo? Então, e quando o bispo for para E3, ele não pode capturar em B2, porque ele pode levar a torre na cara e o peão de B7 cair, que é muito mais contundente do que o de B2, porque está levando um contra-ataque. Além da dama ficar fora de jogo, né? Que provavelmente ela vem para a coluna A, em A3, e a torre que está atacando vai capturar o peão que está em defesa. Mas Janowski não é qualquer jogador. Janowski é um dos principais jogadores naquele século, né? Tá certo que era começo do século XX, mas era um excelente jogador, tá certo? Se você for comparar tempos de hoje, seria um jogador talvez inglês, tá? Um jogador inglês como Nigel Short, seria mais ou menos assim, tá? Ele tá muito bem representado. Aí ele jogou roque. Agora o preto, ele comete um... Eita bexiga. Só um momento, senhor, vou ajeitar a câmera que meu cachorro bateu. Ele comete um erro posicional, tá? Um erro posicional, porque
deveria ter rocado pequeno, mas agora ele joga roque grande. É um erro posicional. Por quê? Primeiro, porque está do lado mais fraco de proteção. 2. A coluna C será aberta. A coluna C será aberta para poder atacar o rei. E outra, quem está defendendo o rei é a miserável dama, que vai ser alvo de ataque. Por quê? Porque além de estar na casa preta, na diagonal G1 a 7, porque o bispo vai atacar em E3, tá certo? Ele não pode capturar em B2, porque agora é que não pode mesmo, porque vai ficar embaixo do elo, né? Do elo entre B1 e B8, embaixo do rei, que está desprotegido. Mesmo tendo um cavalo próximo, o cavalo está mal colocado para a defesa. Cavalo para a defesa é como esse cavalo aqui, o cavalo F6. Então, se ele tivesse um pouco de paciência, ter jogado o bispo em E7 e rocado pequeno, a característica dessa partida seria outra, né? Seria outra. Mas rocou grande, né? Pagou para ver. D5. Agora preste bem atenção. O Alekhine já abriu a diagonal para o ataque, já atacou o centro e fez uma coisa belíssima, que é colocar um peão fraco. Observe esse peão de D6, que ele é um peão fraco. Quando ele sair daí, ele vai deixar o peão de D livre para o final ser ganhador, porque como esse peão é fraco, provavelmente terá alguma ruptura para que esse peão saia daí. Saia da frente do peão quase passado, que é esse peão D5. Então, a ideia, o plano de Alekhine é tornar esse peão que já está depois da linha do centro, né, já está muito adiantado, ganhando espaço. Provavelmente vai ter um ataque em cima dessa debilidade, que é a única que você já observou. Então, você tem que desenvolver um instinto assassino. Quando você jogar, o plano é observar onde estão as debilidades, para poder prover um plano que possa ser concluído, né? E você ganhar a partida. Então, D5 foi muito estratégico, tá certo? Porque a primeira modo abriu a diagonal G1 a 7 para atacar a dama. Então vamos lá, D5, aí ele cavalo C5, ó, atacou o peão. Agora são 1, 2, 3 peças, só que aí existe um posicionamento ruim desse cavalo, porque vai levar a cravatura, tá certo? Então ele leva a cravatura e ele não pode capturar, né? Não pode capturar, senão vai perder a peça. E quando ele capturar, o bispo toma a dama. E se jogar bispo, toma bispo, perde a peça, porque pode jogar bispo, toma cavalo, peão toma, ou dama toma, e o cavalo tomar, e se foi uma peça. Não pode capturar porque está cravado. Então, bispo E3 evita a combinação no peão de E4. Evitou a peão de E4, tá certo? Aí, o que é que acontece? Aí acontece uma coisa que a gente chama isso de querer explorar primeiro do que seu adversário. O julgamento de Janowski, ao tomar C toma e C toma, tá certo? Por que não toma com um peão de E? Porque se você tomar com um peão de E, você vai dar vida a esse bispo. E aí você vai poder tomar o peão de B2, porque o bispo ganhou vida não, ganhou muito sangue, que ele estava tampado. É uma peça que não joga e de repente você, né, dá vida ao bispo. Então você não pode cometer esses erros. Se ele, né, ele tenta dar vida a esse bispo, aí ele joga aqui, C toma.
O que está acontecendo? Abriu a coluna C. O rei está embaixo. Ele pensa que vai dar tempo tirar a torre e colocar a torre, mas o detalhe técnico é que esse bispo não conecta, esse bispo aqui de F1 não conecta as torres. Por isso que vai demorar, vai perder um tempo para tirar, que era para ter tirado no lance 6 ou 7. Deixa eu me ver aqui. Que ele joga roca grande. Ele roca grande no lance 9. Então no lance 9, em vez de rocar grande, ele deveria ter jogado bispo E7. Mesmo que ele rocasse grande, as torres estariam conectadas e rapidamente poderia ocupar a coluna C. Mas com esse empecilho aqui, lembra que eu disse, as peças deverão estar em locais que não atrapalhem a conectividade nem o desenvolvimento de outras peças. Essa peça aqui é um exemplo. Essa daqui já está morta, porque não tem para onde sair. Onde é que tem que sair aqui? Onde é que tem que sair? Então ela vai ter que dar a seguinte perspectiva. Tem que tirar o cavalo e empurrar o peão para poder tentar uma sobrevida. Então outra coisa. Esse roque fez atrapalhar todos os planos da ala do rei. Tá? Então peão toma peão, peão toma peão. Agora ele não pode tomar. Não pode tomar porque a torre vai ficar na mesma circunstância e agora vai atacar. E o único defensor é o próprio rei. Isso é horrível. Então a torre vai dobrar na coluna B, vai tirar a dama, vai tirar a torre, vai botar outra torre e vai atacar o peão que está sobrecarregado do rei. E aí, meu querido, é uma pena que eu quero dizer, é uma pena. Tá certo? Então, peão toma peão, peão toma peão. O que que ele fez? Ele descravou. Aí ele descravou, aí ele descravou. Quando ele descrava, aí preste bem atenção, eu não posso atacar esse cavalo. Por quê? Porque existe esse cavalo e esse bispo atacando essa debilidade minha que deve ser reforçada, porque só está defendendo por esse cavalo e por esse bispo, tá certo? Mas eu tenho que ter cuidado porque o bispo vai ficar solto na buraqueira, então vai ter que ter muito cuidado, tá certo? Muito cuidado. Então é o seguinte, Alekhine jogou F3 reforçando o centro. F3. E agora ele o rei tentando dominar a coluna C, porque não existe colocar o rei embaixo desse fluxo aqui. Não existe, tá? Então o que que ele fez? Ele se escondeu, torre B8. Mas isso aí foi um grande erro, tá? Por quê? Preste bem atenção. Por que foi um grande erro? Primeiro, não vai dar tempo a torre chegar aqui e reforçar, porque quer perder um tempo. E a outra, tá? Era para jogar o peão B4, que foi jogado. Então, não era para jogar rei C8, era para trocar aqui dentro. Trocar aqui. Porque o bispo aí é forçado a jogar. Bispo toma cavalo, peão toma, né? Aí perde a dama. Quando o bicho toma cavalo, a dama toma dama, torre toma e peão toma. E está levemente superior ao branco, porque o peão se tornou passado, que era o objetivo do branco. O objetivo da Alekhine é tornar o peão passado, porque as peças estão do lado contrário da defesa do rei. Então vai demorar, né? Fazer uma facilidade que tem. E o cavalo aqui é muito esperto, porque está embaixo do rei, será colocado uma torre C1 atacando o rei diretamente, e esses peões da minoria vai atacar essa ala, que tem 1, 2, 3 peões quando ele for capturado. Então, essa seria o lance, tá certo? Que diminuiria, tá certo? O lance aí da dama, tá ok? Diminuiria o lance aí da dama, tá?
tá certo? Aí só que ele cometeu, o Genovski cometeu um equívoco posicional, né? Chegou assim, eu vou tirar o meu rei debaixo do fogo e vou colocar a minha torre dominando. Aí agora joga B4. E agora joga B4. E agora não tem o salto do cavalo, não tem o salto do cavalo, porque vai levar B5 na cara e vai para casa, né? Não tem nada, não se tem nada, absolutamente nada, tá? E ganha o cavalo, mesmo que der o duplo aqui, mesmo que der o duplo, tá certo aqui, na dama aqui, você pode capturar a dama ou simplesmente traz a dama para cá, mesmo que jogue aqui, aí joga esse e aí perdeu, né? Porque a dama tem que sair, vai ter que sair por algum motivo e o cavalo vai ser perdido. Então não tem o salto do cavalo, né? Tá certo? E se colocar a dama, tá certo? Se colocar a dama, provavelmente vai perder o cavalo, porque vai ficar dama toma, né? Dama toma, cavalo toma e agora peão 3 e para onde vai o cavalo? Absurdamente está perdido, não é isso? Absurdamente deve estar perdido aí. Mas preste atenção, também posso se jogar a dama aqui, eu posso, tá certo? Preste bem atenção. Eu posso, tá? Paulatinamente tomar aqui. Ele vai tomar, tá certo? Vai tomar. E quando tomar, tá? E quando tomar, tá certo? Que ela vai dar cheque, eu vou passar o peão, tá certo? E vou atacar essa estrutura e vou colocar esse cavalo aqui, tá? Eu vou jogar esse cavalo aqui, ok? Como? Jogar aqui, aqui, aqui. E vou estar melhor, porque aí eu vou dominar esse posicionamento aqui. O bicho branco não joga, infelizmente não joga, tá bom? Então, ele vai começar a perder, né? Vai começar a perder espaço. O final de peças menores, o final das peças menores está comprometido. Então, ele não quis arriscar, jogou B4, e aí... E eu estou fazendo uma análise bem simples, tá, pessoal? Só para você entender como foi a partida. B4 afastou o cavalo do centro. Então, cavalo de E, D7. Cavalo de E, D7 e agora o ataque da minoria. A4. Tá? Vai deixar a dama esmalar lençóis, né? Então, a dama jogou aonde? A dama jogou dama C4. Saiu do imprensado. Quando sai do imprensado, a técnica da abertura, porque ainda está na abertura. Agora o branco está desenvolvido. Dama D2. Por quê? Porque colocam as duas torres, tá certo? Em conectividade. Ok? Ah, mas ele deu B4. Isso é uma isca. Observe que embaixo da dama, se capturar aqui, vai perder a partida. Por quê? Porque todo alambrado vai ser em cima da dama. Além do que a dama está sem proteção, tá? Porque existe um golpe tático se tomar aqui. E Genovski não observou, um golpe tático simples, bem simples. Tomou e Genovski achou que ele ia colocar de imediato a torre aqui. Só que Alekhine joga, bispo toma, A7 cheque. E não vai poder capturar, porque tem cavalo cheque e perde a dama. E essa simplicidade de lance fez com que Genovski, tá? Não compreendesse o engodo, quer dizer, a isca que ele capturou. Rei A8 e agora a torre de F atacando a dama. Aí a dama joga em A5, além de proteger, tá atacando o bispo. Agora a Alekhine comete um pequeno equívoco, tá? Por quê? Presta atenção. As peças, quando recuarem, ela deve recuar o mínimo possível
para apoiar as outras peças. E Alekhine, por esse princípio do meio jogo, quer dizer, recuar a peça para apoiar, julgou, não quer dizer que foi erro, foi um erro milimétrico, tá? Porque o bispo era para ter recuado em F2, para jogar a dama em E3 e dar o mate em A7. Essa simplicidade não veio naquele tempo, porque esses amadurecimentos, tá certo? Estavam ainda sendo criados na cabeça de Alekhine. Então Alekhine jogou bispo E3, julgando ele que no mesmo lugar, né? No mesmo lugar, tá certo? No mesmo lugar estaria bem colocado o bispo. Não foi um erro grosseiro, mas foi um erro tático. Por quê? Porque vai pegar o plano e diminuir. Tá, beleza? Então o melhor seria o bispo em F2. Ele jogou cavalo C5. Cavalo C5, tampando o bispão, né? Tampando o bispão. Então, tampou o bispão, tá? Cavalo C5. Agora Alekhine vai e começa a caçada ao outubro vermelho. A caçada à dama. Torre B5. E agora a dama só tem 2 lugares para ir. 3, na verdade. Tem A7, A6 e C7. E Janowski diz: eu não vou ficar esse imprensado, porque ele tem o bispo em E3 e o bispo vai em F1 atacando o ponto A6. Então o que ele faz? Ele simplesmente desloca a dama para C7, para ficar não muito abaixo do radar. E agora, quando jogou dama C7, aí cometeu outro equívoco. Era para dobrar as torres com a ameaça de bispo toma cavalo, peão toma e torre toma peão. Dama toma peão, torre toma e ganhou a partida. Tá certo? E ganhou a partida. Por quê? Os cavalos vão entrar juntamente com o bispo de F1 imediatamente. E você perdeu a dama por 2 torres e um cavalo e um peão. Então, e o rei está exposto, feito uma pereba. Tá certo? Então, era para Alekhine ter jogado torre de AB1 e estava quase perfeito o ataque. Mas Alekhine joga A5 para dar vaga ao cavalo e ter o ponto B6 para dar cheque no miserento rei, tá certo? E esse cheque, tá certo? Evita que a torre jogue C8. Por quê? Porque a ameaça é iminente. Após dar fim ao cavalo protetor, tá certo? Após dar fim ao cavalo protetor, o cavalo vai entrar sutilmente em B6. E depois vai empurrar o peão e vai liquidar a fatura. Essa é a ideia de Capablanca. Então A5 foi precipitado ainda. Teria que preparar um pouquinho, tá? Aí A5, né? Então jogou o cavalo de F, D7. Além de reforçar a técnica, vai emitir um chamado para jogar F5, para dar luz, vida ao bispo que não presta, que é o bispo de G6. Outro bispo também que não presta é o bispo de F8, que está colocando as torres, tá certo, em desconectividade. Então, esses 2 bispos, de vez estar com vida, eles estão piorando a posição, mas tudo porque rocou grande. Se tivesse jogado bispo E7 no 9º lance e rocado pequeno, a partida seria outra, seria um pouco mais difícil, tá? Teria um pouco mais de sagacidade do branco para poder ganhar. Então vamos lá, cavalo de F, D7, aí jogou cavalo F1. Porque lembra do contexto posicional e do meu jogo, deve-se tirar a peça para não atrapalhar. Olhe que a diagonal F1 A6 será ocupada pelo bispo
tá? Porque aqui o bispo tá só defendendo, então ele vai dar vida a esse bispo, ele tirou. Além de tirar, ele almeja jogar ou o cavalo D3, eliminando a peça, ou o cavalo B3, eliminando a peça, tá certo? Porque essa peça ela se sente o baluarte da posição. Em outras palavras, essa peça aqui está impedindo a progressividade desse peão, além que está tampando o ataque, né, do bispo. Beleza? Então cavalo C1 foi para essa ideia. Cavalo C1, aí ele jogou cavalo C1, ele jogou torre C8. Olha lá, Janovski faz um julgamento errôneo. Qual é o julgamento? É saber que esse cavalo que está solto pode ser colocado. Cavalo toma, porque o cavalo toma. Mas ele pode capturar. Quando esse cavalo saltar, ele pode capturar, porque a dama pode capturar o cavalo. Então o cavalo não pode ir para D3 agora, porque o cavalo vai tomar, a dama vai tomar e a dama vai tomar. E aí eu vou perder uma peça. Tá bom? Ok? Presta bem atenção. Torre C8. Mas também essa torre vai servir do pulo para A4 e cheque, e pode perder a torre. E o final será um pouco ingrato para o preto, porque o bispo não joga. O bispo é um meliante, tá? O bispo não joga. Tudo isso porque esse bispo não joga e esse bispo atrapalha a conectividade das torres. Tá bom? Então, o cavalo jogou em B3. Já que eu não posso jogar aqui, eu jogo em B3 para eliminar a peça. Se capturar, a torre captura e defende. E agora o cavalo vai saltar para o buraco. E o bispo pode ser recuado e a dama vai em E3 e mate. Lembra daquela situação? Jogar aqui e mate. Se tomar, mate. Então essa situação, tá certo? Tá bem clara que Alekhine quer fazer. Então Alekhine vai fazer isso. Torre C8, cavalo B3 e o cavalo sai. Quando o cavalo sai, esse cavalo está ameaçado. Aí, ó, cavalo A4. E agora, José, já pagabu, cavalo A4, tá certo? Em cima do ponto B6. Aí agora joga o bispo E7. Uma interrogação, tá certo? Uma interrogação. Por quê? Porque tá pensando que o boi vai dormir. O boi não vai dormir, tá? O boi não vai dormir. Primeiro ele vai jogar cheque, tá ok? Vai jogar cheque, tá certo? Quando joga cheque, o rei joga em B8. Aí Alekhine vai fazer o que Capablanca fazia. O que é que Capablanca fazia? Capablanca, ele não captura as qualidades para dar contra-jogo. Você pode até ficar melhor porque você tem a qualidade, mas um contra-jogo ou um contra-ataque faz a pessoa criar asas, vida. E Capablanca não gosta, não faz isso. Então antes de capturar a torre, vai jogar torre C1 para liquidar a fatura, tá certo? Para liquidar a fatura. Então só tem cavalo C5. Quando ele joga o cavalo em D5, aí agora se realiza o sonho, né? O sonho de todo enxadrista, trocar tudo e jogar um final fácil, tá? Cavalo toma C5, tá certo? Eliminando a defesa, e D toma C5. Como ele tomou D toma C5, presta bem atenção. Aí Alekhine pensou, já que ele não tomou de cavalo, ele tomou de peão e deixou ao meu objetivo desde o lance 9. Lembra-se que ele jogou D5. Qual é o lance? Deixa eu ver aqui, senhores, que ele jogou D5. No lance 10, quando ele jogou D5, ele previu
que se esse peão que estava débil saísse da frente, esse peão é o que vai ganhar a partida, porque ele está passado. É só apoiar. Apoiar como? Tirando todas as peças do tabuleiro. É isso que a Arlequine faz. Copia a Capablanca. Peão toma, tá passado, vou jogar o final. Cavalo toma torre, né? Eliminando e ganhando uma qualidade. Tá certo? Eliminando e ganhando a qualidade. Torre C8, forçado, né? Forçado, porque não tá fazendo nada aqui. Bota ela para jogar. E agora, quando joga, tá? Quando joga, ele joga. Quando joga dama, torre, toma C8. Aí ele joga bispo F1. Bispo F1. Aqui, ó. Bispo F1. Olha que coisa beleza. Olha que coisa beleza. Bispo F1. Tá? Qual é a malícia? A malícia é dobrar as torres, atacar em B6 e capturar o cavalo, mais uma peça para o bolso. E o final estaria, né, liquidado. Torre B6 com ameaça de garfo e ameaçar o bicho tomar cavalo. Vê a situação. Então, quando torre capturou C8, bispo, né? O bispo C1. E aí, meu amigo, cavalo C8, torre C8, bispo F1, né? Bispo F1. Aí ele sai. Dama D7. Dama D7, tá? Dama D7. Quando ele joga dama D7, devia ter jogado, aí jogou, torre D7, aí, só um momento. C4, torre toma C ainda, né? Bispo D6. Espera aí. Minha gente, eu vou pegar a situação aqui, só um momento para ter a partida. Só vou pegar aqui a partida, tá? Quando jogou dama D7, não foi isso? Eu vou pegar aqui, a partida é contra Janoves, tá? Vocês... É a partida 2. Pronto, ótimo. Aí... Cavalo cheque, rei um cavalo, torre na cara da dama, cavalo para cima, cavalo versus, peão versus, né? Cavalo versus torre, torre versus cavalo, bispo, um bispo, dama D7, torre 6 cavalo, isso, e peão para frente, tá? Peão para frente. Aí torre toma peão, torre toma torre e bispo toma, ameaçando simplesmente o cavalo. Tá beleza? Ameaçando simplesmente o cavalo. Tá certo? Ameaçando simplesmente o cavalo. O que é que faz? Dama toma peão. Janoves que vê uma luz no fim do túnel, que é esses cheques aqui, esse cheque e esse cheque, tá? Ok? Mas a partida já está perdida. Joga aqui, dama toma,
tá? Ok, dama toma. E dama toma, tá? Aí, quando a dama toma peão, bota a dama para trocar, rei toma e bispo um dama. Se come o cavalo, eu como essa peça e depois como. Aí ele tira. Ele tira, tá? E ameaça o cavalo. E ameaça o cavalo, né? Bispo, um dama, torre, 2 cavalos. Agora, rei, um bispo. Rei e um bispo, o que acontece? Ele não vai perder o cavalo, mas vai perder as estribeiras, né? Bispo versus cavalo, por quê? Porque o peão está passado. Além do peão passado, o bispo não vale o que o gato enterra. Peão toma, bispo troca, bispo 4, por isso que não jogou torre 8, porque ele quer esse cheque, e Janov comete um erro, né? O erro que é volta, bispo, rei, comete o erro de não pensando que o par de bispo era suficiente para conter o peão. Aí joga D6, tá? E joga F5. Presta bem atenção. Aqui o Alekhine joga D7 e o Janovski abandona. Tá bom? O Janovski abandona. Mas eu acho que na casa dele ele viu a seguinte combinação, tá? Quando jogou ali, a combinação é bispo toma peão, peão toma o peão do bispo, que é E4 toma F5, bispo toma F5, torre cheque, aí rei B8, torre toma peão, atacando o bispo. E agora quando joga A6, aí sim, joga D7 e abandona, porque torre toma bispo, né? Não pode jogar nem esse, porque vai jogar esse e vai perder, né, um dos bispos. Então aqui é suficiente para a vitória. Obrigado, senhores.